Marcos, capítulo de número 4, nós vamos ler alguns versículos. O Evangelho de Marcos, que foi escrito por quem acompanhou Pedro, o apóstolo Pedro, até os seus últimos dias, né? Participou do ministério de Pedro, do ministério de Paulo. Muitos acreditam que João Marcos é aquele jovem que fugiu na noite que o Senhor Jesus Cristo foi traído. Lembra que fugiu um jovem só enrolado numa coberta? Muitos acreditam que aquele era João Marcos, bem novo ainda, bem adolescente, que depois veio a servir no ministério de Paulo, no ministério também de Barnabé, e acompanhou depois o próprio apóstolo Pedro, quando o apóstolo Pedro esteve em Roma. João Marcos é uma história interessante, né? Você lembra quando Pedro estava preso e a porta da cadeia abre milagrosamente e ele sai da cadeia e vai parar na frente da casa de uma irmã? E aí ele chama, vem uma jovem lá e a jovem não acredita, achando que era o fantasma de Pedro, né? Volta lá para dentro e olha, tem alguém lá fora. E vão lá abrir a porta para poder Pedro entrar. Essa mulher dessa casa era a mãe de João Marcos. João Marcos morava naquela casa ali em Jerusalém. E João Marcos era sobrinho de Barnabé, né? Por isso que quando Barnabé vem para o Pentecoste, provavelmente ali ele recebe o Evangelho e acaba crendo no Senhor Jesus Cristo, Barnabé, ele era tio de João Marcos. Olha como as coisas vão se encaixando, né? E João Marcos escreve o seu Evangelho fazendo memória de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse através da boca de Pedro, né? E lá no versículo 26, ele diz assim: e dizia, no caso aqui o Senhor Jesus, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse... Não é aí não. É o versículo de número 30, perdão. E dizia, a quem assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo lhe podia compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Amém. O ministério do Senhor Jesus Cristo foi formado, na sua grande maioria, pelas palavras que ele dizia, através das parábolas, e pelos milagres que ele promovia. E era mais ou menos como se a coisa fosse assim. Ele falava alguma coisa, fazia um milagre, para confirmar a palavra. Ou então ele fazia um milagre, depois falava alguma coisa, para, através da autoridade do milagre, dizer que ele tinha autoridade para falar. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que era importante que, quando nós pregássemos a palavra, houvesse sinais na vida das pessoas de que realmente a palavra que foi dita vinha da parte de Deus. É por isso que é importante, por exemplo, como a irmã Lima me ajudou muito na mensagem dessa noite, dizer que quando ela chega na frente do pastor, o pastor já tinha dito para ela alguma coisa que ela estava vivendo na sua casa, na sua vida em particular. Essas interações entre o mundo espiritual e as coisas que acontecem no nosso meio, elas são chave para que nós entendamos que Deus sim se mete na nossa vida. Que Deus sim quer dizer alguma coisa que é especial para nós. Que Deus sim tem vontade de revelar a sua vontade soberana, não simplesmente para uma questão transcendente de um céu que nós vamos ir, mas para que nós entendêssemos a Deus no dia a dia, nas coisas mínimas da nossa caminhada, no passo a passo de cada uma das nossas etapas, para que nós tivéssemos a certeza absoluta de que sim, Jesus Cristo se importa conosco. Jesus se importa com você, se importa com a sua vida, se importa com a sua caminhada. Nesse texto, começando do fim para o começo, ele fala que não havia nada que Jesus não declarasse sem parábolas. Agora, isso fica claro pela palavra que ele deixa para, por exemplo, Nicodemos.
Quando Nicodemos não começa a entender o que Jesus quer dizer, porque Jesus fala, olha, você tem que nascer da água e do Espírito, e aqueles que servem a Deus são como o vento que vem de um lugar que ninguém sabe, vai para outro lugar que ninguém entende, e você tem que de novo se fazer como uma criança, nascer de novo, e aí Nicodemos, peraí. Como que eu, já homem crescido, vou voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus fala assim para ele, olha, se você não consegue entender as coisas naturais, as coisas que eu te falo a respeito da natureza em comum, daquilo que é palpável, como é que você vai entender quando eu começar a falar para você de coisas espirituais? E essa pergunta de Jesus tem tudo a ver com o cerne das parábolas. Por quê? É impossível que você entenda o mundo espiritual como ele realmente é, se Jesus não comparar ele para você. Você nunca vai entender a magnitude do plano de Deus para a sua vida se Jesus não faz comparação para você. Se ele não compara as coisas que você está vivendo no seu dia a dia com aquilo que ele quer dizer para você de uma maneira mais transcendente, mais espiritual. Por exemplo, quando Deus fala a respeito de lutas e de situações, ou quando nós passamos por lutas e situações, isso é apenas uma amostra terrena daquilo que ele quer revelar na sua gloriosa majestade espiritual para a nossa vida. Se nós passamos por embates aqui nessa terra, é porque o nosso embate para alcançar os céus e para cumprir o nosso ministério é muito maior do que os percalços que nós passamos por aqui. Nessa parábola, por exemplo, Jesus fala assim, olha, como é que a gente vai comparar o reino de Deus? Como é que a gente vai dar uma referência, com que parábola a gente vai assemelhar para vocês? Em outras palavras, como é que faz para mim entender que importância que você tem que dar para a fé na sua vida? Como é que eu vou fazer para você entender, de uma vez por todas, em que posição você tem que colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo? Onde é que você vai colocar e você vai amarrar bem essa sua devoção a Deus? Como é que a gente faz isso? E aí Jesus falou assim, olha, o reino de Deus é como uma semente de mostarda. E quando você compara, Jesus começa dizendo que a semente de mostarda é das menores da terra. Ela é muito pequena. E eu não sei você, mas se tem uma coisa que é fácil da gente perder, é coisa que é pequena, não é verdade? Como a gente perde as coisas que são pequenas de maneira fácil? A menos que ela seja um diamante, não é? A menos que ela seja alguma coisa que nós entendemos que ela tem muito valor. Mas quando a gente olha para um grão de mostarda, a gente pensa assim, é só achar outro pé de mostarda. Se eu perder esse, eu tenho outro. Se eu perder outro, eu tenho outro. E se eu perder outro, eu tenho outro. Geralmente, quando as coisas são simples, elas não são dadas valor. Geralmente, quando o enredo é simples, comum, a gente não dá valor. Quantas pessoas vão a um evento grandioso, onde um grande pregador está pregando, mas não abre a sua Bíblia em casa? Quantas pessoas vão em um evento extraordinário com um grande grupo musical evangélico, mas não cantam um hino sozinho em casa? Quantas pessoas pedem para um grande profeta fazer uma oração por eles, mas não fazem eles mesmos uma oração nem por eles, nem por outra pessoa? Jesus começa a comparar o reino de Deus como um grão de mostarda. Ele fala assim, olha, quando você olha para o grão de mostarda, é dos menores da terra. Não faz diferença, não pesa. Ninguém chega para outra pessoa e fala assim, olha só, um grão de mostarda. Viu só? Olha, um grão de mostarda, grão de mostarda é uma coisa extraordinária. Não. É uma pequena semente. Aliás, é uma pequena semente que quando você olha para elas, as sementes, é muito interessante isso, a gente falou disso esses dias atrás, as sementes são promessas. A semente, se você olha para ela mesma, ela é alguma coisa que dá para você a ideia de um passado. Mas se você presta atenção na semente, a semente, na verdade, né, Nádia, é uma promessa. A semente é uma promessa de alguma coisa que vai acontecer, de que ainda não aconteceu. Uma semente de maçã é promessa de uma árvore de maçã.
A semente de melancia é a promessa de um ramo de melancia. E esses dias atrás eu disse para vocês, e isso é verdade, dá licencinha? Eu disse para vocês, isso é verdade? Que a pior coisa que existe no mundo, a coisa mais fracassada que existe, é uma fruta sem semente. A gente ama melancia sem semente, não é verdade? Acho que a melhor coisa que inventaram foi melancia sem semente. A melancia sem semente é um fracasso. Vamos lá, filha. Tem que mamar. Voltando. A melancia sem semente é um fracasso. Porque se aquela foi a última melancia que existiu na terra, depois daquela não tem mais nenhuma, porque ela não tem semente. A grande promessa de uma fruta é o fato dela ter semente dentro. E se uma fruta é boa, você dá glória a Deus que ela tem semente, porque a próxima árvore vai ser boa também. Mas agora Jesus compara essa semente, esse grão, e que parece que está isolado, está sozinho. Mas aí ele começa a dar o detalhe da coisa. Assim, que você plantando, que você dando a ela, você colocando ela no propósito pela qual ela foi feita. Porque, mais uma vez, uma semente de mostarda em cima da sua mesa é uma semente de mostarda. Uma semente de mostarda no seu bolso é uma semente de mostarda. Uma semente de mostarda guardada naquele seu vidrinho cheio de semente é uma semente de mostarda. Mas uma semente de mostarda plantada no chão é uma promessa. Uma semente de mostarda colocada no solo é uma promessa. É algo que Deus está prometendo. Vai acontecer algo extraordinário. Como é que eu vou comparar o reino de Deus? Com que parábola eu posso assemelhar ele? Vou assemelhar com um grão de mostarda. Que quando plantado, ato contínuo, ele germina. Porque se você planta, ele germina. Sabe por que tem muita coisa não germinando na nossa vida, não está crescendo na nossa vida? Porque a gente não planta. Porque, mais uma vez, a gente fica esperando da semente que deu fruto na boca do grande pregador. A gente fica esperando a semente que deu fruto na vida daquela pessoa que a gente considera melhor do que a gente na vida espiritual. Eu não tenho nada contra isso, eu acho que os grandes pregadores fazem um trabalho extraordinário para a obra de Deus e quem dera um dia a gente poder pregar tão bem quanto grandes pregadores pregam. Mas, às vezes eu acho que acontece um desserviço muito grande na obra de Deus quando isso acontece, porque eles começam a formar para si fã-clubes tão grandes que as pessoas jamais consideram que eles também podem ter comunhão com Deus. Que eles também podem ter a semente do Evangelho germinada no seu coração, e eles também podem alcançar pessoas para Jesus, eles também podem pregar o Evangelho, eles também podem mudar a vida das pessoas, eles também podem ter a sua vida mudada. Porque o reino de Deus não são as grandes pessoas. O reino de Deus é um pequeno grão de mostarda, que quando plantado ele germina, ele cresce. Uma vez semeado, cresce. E aí ele se torna maior do que as outras hortaliças. Quando você planta o grão de mostarda, ele é pequeno. Mas quando ele cresce, ele é maior do que os outros. Sabe por que tem muita coisa que não aconteceu na nossa vida ainda? Porque ainda não terminou de crescer, espera. Você precisa de continuar regando. Você precisa de continuar esperando. Deus vai dar o crescimento ao seu tempo. Esse reino de Deus que está para germinar na sua vida, ele é maior do que as outras hortaliças. Vai ser extraordinário, espera. Vai ser incrível, espera. Quando você comparar os outros lugares que você semeou na sua vida, aquilo que vai acontecer com você vai ser mais extraordinário do que os outros lugares onde você ia esperar. Tem gente hoje que tem semeado as suas sementes numa amizade com o mundo. Ele espera que o seu network vai dar para ele frutos. Ele espera que as pessoas que ele tem amizade vai fazer com que ele cresça até o lugar que ele precisa. No Brasil, a gente tem uma expressão que talvez você conheça.
Fala assim, para entrar nessa empresa aí tem que ter QI. Aí a pessoa fala, QI é o quê? Coeficiente de inteligência alto? Ele, não, quem indica? Nessa empresa aí só entra com QI. Tem que ter uma indicação. Tem que alguém dizer alguma coisa. Tem que colocar a pessoa naquela posição especial. Tem que usar a nosso jeitinho brasileiro. E aí ele coloca todas as fichas no seu network, nas suas amizades. Nas pessoas que podem dar para ele algum caminho para que ele consiga chegar lá. Tem outros que são diferentes. Tem outros que colocam todas as suas fichas em si mesmo. Olha, se eu trabalhar duro, se eu correr atrás, se eu não comer o pão da preguiça, eu vou chegar lá, não tem jeito. Jesus contando uma pessoa que pensava assim, ele falou assim, olha, o sujeito falou assim, olha, consegui muita coisa para mim, granjeei para mim uma grande colheita. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar tudo no celeiro e eu vou descansar e eu vou curtir a minha colheita. E aí a palavra vem do céu dizendo, louco, essa noite pedirão a tua alma. E todas as coisas que você guardou, para quem será? Tem gente que investe em si mesmo e coloca toda a sua colheita esperando alguma coisa que vai acontecer. Tem gente, por exemplo, que colocam todas as suas fichas na igreja. E eu não acho isso ruim. A igreja, irmão, é o melhor lugar para se viver na terra. A melhor comunidade que existe na face da terra é a igreja. Quando a gente abre, por exemplo, Provérbios 31, que as irmãs entendem que são dedicadas para ela, ali é uma linda alegoria da igreja, você já percebeu? Olha, ela faz bem para o seu marido e não mal, e vai falando. O finalzinho do capítulo 31 de Provérbios, ele fala assim, olha, muitas mulheres agiram muito bem, mas você de todas é superior. De quem está falando? Da igreja. Olha, tem muita organização no mundo aí fazendo coisas extraordinárias. Você vai em cada ONG, que o pessoal faz um negócio extraordinário. Cada governo, que o pessoal cuida dos pobres, faz o bem. Tem cada organização no mundo, empresa, que tem um trabalho extraordinário. Você vai em multinacionais, o pessoal vive igual o rei. Mas, quando nós olhamos para a igreja, ela é superior a todas. A igreja é superior a tudo. A comunidade da igreja é superior a tudo. A comunidade da igreja é superior à nossa família de sangue. Você acredita nisso? Quantas pessoas saem de um vale, de uma família quebrada, de uma família com problema, e quando chega na igreja conhecem uma nova realidade de família? Ele nunca teve um exemplo na vida para ser um bom esposo. Ele chega na igreja e ele descobre como é que é para ser um bom esposo. Ele nunca descobriu na vida como é que ele seria um bom pai. Ele conhece o Pai Celestial e se torna um bom pai. Ela jamais sabia como é que ela era para ser uma esposa abençoada. Ela chega na igreja, ela descobre como é que é uma esposa abençoada. Na igreja é uma nova realidade de família. A todas é superior. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A igreja não salva ninguém. A igreja é um ambiente maravilhoso e participar da igreja é algo excelente. Mas a palavra de Deus diz que não foi a igreja que pagou pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz que não foram os santos apóstolos que tiraram a minha culpa de ser pecador. A palavra de Deus diz que não foi o pastor da igreja que intercedeu por você e você se tornou salvo. A palavra de Deus fala que não é o círculo de oração reunido que transforma a vida de alguém. A palavra de Deus fala o seguinte, que a cédula que nos era contrária nas suas ordenanças, Ele, o Senhor Jesus Cristo, cravou na cruz, nos dando acesso direto a Deus. É Jesus. Quem semeia em Jesus fez uma boa semeadura. Quem pegou esse grão de mostarda, que como o Isaías dizia, olha, se você olha para ele, você não vê formosura nenhuma. É um homem experimentado em trabalhos, um homem de dores. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Por causa dele é que nós alcançamos a salvação.
Ele é o pequeno grão de mostarda plantado que se tornou uma hortaliça muito maior do que todas que haviam. Ele é o reino de Deus revelado na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei. E o reino de Deus só existe porque ele é o rei. Não existe reino sem rei. Ele é o rei do reino. É ele que é o Senhor. É ele que é o caule. E aí ela cresce. E aí ela ganha um potencial extraordinário. Ela é tão grande que as aves dos céus acham um lugar para fazer ninho ali. Olha, ela é tão grande que até os outros tipos de animalhas que existem na terra descobrem nele um lugar para descansar. Quando você olha para a sua Bíblia, pode pegar de Gênesis a Apocalipse. Uma das maiores comparações que Deus faz com o homem é com árvore. O Salmo de número 1, o homem que serve a Deus será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação certa. E o homem que não serve, ele será como uma folha jogada ao vento. As maiores comparações que Deus faz na sua palavra são com árvores. A primeira parábola na Bíblia, a parábola de Jotão, de Números capítulo de Juízes capítulo de número 7, são a parábola das árvores. As árvores que vieram reinar. E lembra aquele sujeito que falava assim? Jesus é o lavrador e as árvores somos nós? Lembra disso? Aquela piadinha que fizeram no Brasil há muito tempo? Pois é, ele estava certo. As árvores somos nós. Jesus, quando cura aquele homem que era cego de nascença, você lembra a primeira vez como é que ele vê os homens? Senhor, eu vejo os homens como árvores. Agora, deixa eu fazer só uma parênteses aqui para você. O homem era cego de nascença. Como é que ele sabia como é que era uma árvore? Faz sentido, né? Sabe por quê? Porque essa visão aqui é a visão natural. Tem uma outra visão espiritual que é mais abundante e muito mais extraordinária do que essa. Ele viu os homens como árvores. Ele enxergou os homens como árvores. Porque a Bíblia direto compara os homens como árvores. Agora, você vê que ali a comparação do lugar para descanso não são outras árvores. São as árvores dos céus. Sabe por quê? Porque até mesmo os anjos dos céus acham um lugar seguro na pessoa de Jesus. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Até mesmo os anjos dos céus reconhecem a grandeza de Jesus. E é isso que às vezes dói meu coração. Porque os anjos dos céus vêm cantar glória a Deus nas alturas, no nascimento daquela pequena, do germinar daquela pequena semente de mostarda no seu nascimento, e os homens da terra deixam e falham de reconhecer a majestade que existe nele e encontrar nele descanso para a sua alma. Com o que eu vou comparar o reino de Deus? Com que parábola eu posso fazer com que você entenda que a proposta de Deus para a sua vida é que existe na presença dele o maior prêmio para a sua alma? Como é que eu faço para te convencer disso? Como é que eu faço para mim te convencer que não é o dólar, que não é o dinheiro, que não é o documento, que não é o acesso, que não é a posição social, que não é a vitória econômica, que não é o poder terreno? Com que parábola eu vou assemelhar para que você entenda isso? A única coisa que eu posso dizer para você é que parece pequeno, mas quando cresce é maior do que tudo. Parece pequeno quando começa, mas quando chega ao seu tamanho maior, valeu toda a pena você largar tudo para seguir a Ele. Parece pequeno quando inicia, mas vale a pena vender casas, bens e tudo isso para correr atrás da revelação do Senhor Jesus Cristo. Eu quero começar a terminar. Esse trimestre nós estamos estudando na faculdade homilética. E homilética é a arte de aprender a pregar, a arte de falar em público. E eu acho uma matéria muito legal porque meu professor é muito bom. E meu professor fez uma pergunta que, olha, ele me levou há 20, 25 anos atrás. E a pergunta que ele fez, ele falou assim, olha, no seu primeiro trabalho da primeira semana, me conte da primeira vez que você foi impactado por uma mensagem. Qual foi a primeira vez que a mensagem entrou no seu coração e por conta de alguma coisa que o pregador trouxe, você entendeu que Deus estava falando com você? E eu lembrei do presbítero Carlos Camargo, na gloriosa cidade de Tupã, interior de São Paulo. Eu não lembro uma vez que o Carlinhos pregava que não tinha 2, 3, 5 pessoas aceitando Jesus.
Ele é um grande pregador. E eu lembro que o que me chamava a atenção é que ele sempre terminava a sua mensagem fazendo comparações. Ele sempre trazia uma história para fazer comparações para nós, para que nós entendêssemos a moral da sua mensagem. E a que mais me impactou foi a primeira que eu ouvi, e a primeira que eu me lembrei de quando eu ouvi dele. E ele contava essa história de um homem que tinha uma propriedade num lugar dos mais férteis da África, um lugar muito fértil. E ele vivia muito bem, ele tinha uma propriedade gigantesca, muito dinheiro, tinha gado, tinha plantação, vivia muito bem. E de tempos em tempos passava um mascate, um vendedor ambulante por aquelas terras, trazendo as iguarias de longe, era muito comum naquela época. E ele trazia iguarias das Arábias, da Europa. E naquela passagem, daquela oportunidade, ele mostrou para aquele homem um diamante. E aquele homem, dono daquela fazenda, dono daquela propriedade, ficou absolutamente entusiasmado com aquilo. Ele disse: eu nunca vi uma pedra tão preciosa. Eu nunca vi algo tão extraordinário. O que é isso? E o vendedor ambulante falou assim: isso aqui é um diamante. A ciência acredita que ela é produzida através da pressão que se faz do carbono. Por exemplo, um carvão pode se tornar um diamante. Por conta da pressão, o carvão que é negro se torna um diamante que é translúcido. E ele achou aquilo fantástico, e ele descobriu que aquela pedra era muito dura, e ele falou assim: como é que eu consigo mais? Ele falou: olha, isso aqui é muito raro no mundo. Você vai ter que procurar, porque agora tem poucos. Então aquele viajante vai embora, e o dono da fazenda fica olhando aquele diamante que ele comprou, aquela pedrinha pequena, e ele fica olhando aquilo, e aquilo é precioso, e aquilo é extraordinário, e ele falou: eu preciso mais desse. Eu preciso mais desse diamante, eu quero mais desse diamante, é uma pedra muito preciosa. E ele reúne a família, reúne a esposa, reúne os filhos e fala: olha, se cuidem, porque eu vou atrás desse diamante aqui, eu vou saber onde é que eu consigo mais desse diamante. Eu preciso ter mais dessa pedra preciosa, eu quero mais dela. E ele sai. Sai viajando ao redor do mundo e falha a cada parada. Vai em um lugar, não consegue, vai em outro lugar, não consegue, e agora os recursos começam a minguar, porque ele começa a vender parte das terras, e agora vende o gado, e agora vende mais uma parte da propriedade, e por fim, termina de vender a propriedade toda sem nunca ter achado um diamante. Morre na pobreza, com os filhos na escassez. Na frente do mar que cobria, no Canal da Mancha, na frente para o mar, entre a Inglaterra e a França, ele observa as ondas pensando que a sua vida foi um fracasso, porque procurou o mundo inteiro pelo diamante e perdeu tudo que tinha. Alguns anos se passaram, e o homem que comprou a propriedade dele foi levar os seus cavalos para tomar água num rio que tinha no fundo da propriedade. E o cavalo, ao se abaixar e começar a lamber a água, ele percebeu que alguma coisa brilhante saía de dentro da água. Ele se aproximou, então, e enfiou mão dentro do leito do rio e achou uma pedra de diamante gigantesca. Ele chamou os vizinhos e começou, então, a procurar para ver se havia mais. Naquela propriedade se encontrou a maior jazida de diamante da história da humanidade. E para você saber como esse fato é verídico, se você já viu a coroa da Inglaterra, aquela pedra enorme que existe em cima da coroa da rainha, que agora é do rei, foi tirada daquela jazida. O pastor Carlinhos terminava essa mensagem dizendo assim: talvez o que você mais procura na sua vida, você já tenha encontrado e não saiba. Talvez a maior vontade sua, de sucesso, de lugar alto, você já tenha e não saiba. Ele dizia assim: tem um buraco na vida do homem que só pode ser preenchido por Deus. E Deus é o único que consegue entrar no seu coração e mudar a sua vida. Em nome de Jesus.
Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. E outra parábola, Jesus fala assim, olha, o reino de Deus é como uma pedra preciosa, que o homem, quando achou, deixou tudo que ele tinha para poder possuí-la. Talvez você já bateu tanto tempo na sua vida caçando o que fazer. Me ajuda? Caçando aonde encontrar felicidade de verdade, alegria de verdade. Deixa eu falar para você, pode parar de procurar. A alegria é Jesus. A alegria é ter o seu nome escrito no livro da vida. A alegria é saber que você vai morar no céu. A alegria é ter o Espírito de Deus no seu coração. A alegria é ser salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Isso é alegria. Paulo ele fala assim para a igreja em Roma, olha, o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. É por isso que eu gosto de sempre insistir que a fé cristã não é nem de direita nem de esquerda. Aqui não tem meritocracia. E aqui não tem socialismo. Aqui tem o Filho de Deus, o dono de tudo, te fazendo cordeiro com ele. Tudo é seu. Tudo é para você. Não tem nada que não seja seu. Mas primeiro você tem que plantar esse grãozinho de mostarda, regar ele, porque quando ele crescer, ele vai fazer sombra e vai ser descanso para a sua alma. Talvez você já venha na igreja há muitos anos, mas você nunca recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero fazer um convite hoje. Eu quero convidar você para receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus morreu na cruz do Calvário para que finalmente você achasse um diamante no fundo do riacho da sua propriedade. O diamante está aí dentro. Só que você tem que pedir ajuda do Espírito Santo de Deus para cavucar essa terra e tirar de lá de dentro e descobrir que você é uma pessoa muito rica. Você é muito rico. Você custou o sangue de Jesus. Você é muito caro. Se Deus falou com o seu coração hoje, eu quero convidar você para receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Enquanto Deus vai tocando nas vidas e nos corações, talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Estar afastado nem sempre é estar longe da igreja. Talvez você venha no culto toda semana, mas o seu coração não sente mais alegria, paz e gozo no Espírito Santo. Você tem encontrado outras pedras na sua vida e tem gastado na sua família, nos seus filhos, nos seus bens, para encontrar uma alegria que só tem em Jesus. Se você tem estado afastado, eu quero trazer de volta você para essa propriedade. Para esse lugar onde Deus te plantou e dizer que o tesouro está aí. O tesouro está nas coisas simples que Deus plantou na sua vida e colocou na sua vida. O tesouro está naquilo que Ele já te deu. Você não precisa nada mais do que você não tem. Não há nada que você precise para viver que você já não tenha. Vou repetir para você. Não há nada que você precise para viver de que você já não tenha. Se você não tivesse alguma coisa necessária para viver, você não estaria vivo. Você precisa de restauração na presença de Deus hoje, em nome de Jesus. Eu quero chamar você à frente também. Nós vamos cantar. Eu tenho 5 minutos. Eu sei que Deus falou com você nessa noite. Se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, vem à frente. Único e suficiente Salvador. E se você quer restaurar sua fé em Deus, também vem à frente também, em nome de Jesus. Vim para adorar-te, vim para louvar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me,
Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor, é no nome de Jesus, ó Pai, que nós te agradecemos, ó Senhor, pela tua palavra, Senhor, pela tua graça, Senhor. Pelo gozo, pela paz, pela alegria do Espírito Santo. Ah, Senhor, te agradecemos pelo grão de mostarda que germinou, Senhor, e que se tornou grande na nossa vida, Senhor, Pai, e que tomou conta da nossa vida, Senhor. A gente não podia imaginar, Senhor, Pai, essa alegria que o Senhor nos deu nessa presença. Ela vale mais do que todos os bens da terra, Senhor. Ela vale mais, ó Senhor, Pai, do que todos os acessos, ó Senhor. O acesso ao trono da tua glória, Senhor, vale mais. Vale mais, ó Pai, o acesso que nós temos a Ti em oração, Senhor, do que os acessos, ó Pai, que essa terra nos dá, Senhor. Vale mais, ó Senhor. Senhor, faz germinar no coração dos meus irmãos, ó Senhor, Pai. Multiplica, Senhor, essa palavra que o Senhor nos deu nessa noite, ó Pai. Multiplica, Senhor. Multiplica na vida, Senhor, Pai, daqueles que precisam te ouvir, Senhor. Multiplica, Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Senhor. E nos faz receber de Ti, Senhor, Pai, para que o Teu nome seja glorificado em tudo, Senhor. Como eu sei que o Senhor falou conosco nessa noite, ó Pai. Ah, Deus, guarda a nossa vida, Pai, para estarmos juntinho do Senhor todos os dias. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Como se só tivesse você e Jesus aqui agora. Como se você pudesse pegar nas mãos de Jesus, olhar nos olhos dele e cantar isso para ele. Olhando nos olhos do Senhor, dizendo: Senhor, eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui para dizer, Senhor, que o Senhor é tudo para mim. Eu vim aqui para te louvar e te amar, Senhor. Valeu a pena te servir, Senhor. Valeu a pena te adorar. Valeu a pena seguir essa caminhada, Senhor, Pai, e ser salvo pelo Senhor, Pai. Valeu a pena, Senhor. Valeu a pena olhar para os teus olhos, ó Senhor, Pai, e perceber que no Senhor nós achamos paz e consolo para nossa alma. Canta para Ele, como se você tivesse agora só você e Jesus. Para mim és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu. Tão maravilhoso para mim. Pai, despede o teu povo em paz, ó Senhor, cheio da tua graça, cheio da tua alegria, Senhor,
cheio do teu poder, Senhor. Que amanhã, segunda de manhã, a sombra dessa árvore, ó Pai, Senhor, possa nos dar paz para enfrentar o nosso dia. Depressão, eu te repreendo em nome de Jesus. Espírito de suicídio, eu te repreendo em nome de Jesus. Espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Torpe ganância, eu te repreendo em nome de Jesus. Que a paz abunde no coração dos teus filhos, ó Pai. Paz, paz sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Paz e alegria do Espírito Santo sobre o teu povo e a tua igreja, Senhor, Pai, para a glória do teu nome. Paz que excede todo entendimento. Paz que o mundo está caindo, mas o coração tem paz, tem alegria. Paz, paz. Paz que vai além. Senhor, Pai, conforme a tua vontade, para a glória do teu nome. Despede o teu povo em paz, ó Senhor, cheio da tua alegria, cheio da tua graça. E nós teremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria, amém. Dê um abraço no seu irmão que está ao seu lado. Glorifique o nome de Jesus com ele.